Olá, pessoal! Vamos para a nossa terceira live da nossa maratona? Já estamos chegando na metade da maratona. Maratona sobre o quê? Maratona sobre os órgãos intervenientes no processo de licenciamento ambiental, em especial o bonitão do IFAM, tá? Então hoje nós vamos conversar com uma convidada especial para todos nós, né? A advogada e perita Adriana Ponce, para falar de bens arqueológicos, perícia, tá? Então, primeiramente, olá, Gabriela, olá, Cássia, tudo bom? Ai, ótimo, manda coraçãozinho mesmo. Gosta, compartilha essa live aí com todo mundo. Então aqui vou esperar que a Adriana chegar, então vou fazer uma breve introdução, relembrar é viver, né? Então vamos lá, gente. Então a maratona é sobre os órgãos intervenientes no licenciamento ambiental, em especial no IFAM. Primeiro, relembrar, primeira live com a Sara Romero. Órgãos intervenientes? Afe Maria, o que é isso, meu filho? São os órgãos fora do órgão ambiental no âmbito do licenciamento. Então você tem um licenciamento no órgão estadual, aí tem toda uma galera fora do órgão estadual que pode se manifestar dentro dos autos, tá? Órgãos vinculados à unidade de conservação, aos indígenas, FUNAI, ao IFAM, patrimônio cultural, tá? Então nós temos diversos órgãos que podem se manifestar dentro do processo. Então eles têm interesse, eles intervêm no processo. Então esses órgãos intervenientes, tá? Então nós temos os órgãos intervenientes que se manifestam, a manifestação deles pela Lei Complementar 140, artigo 13, parágrafo 1º, fala que é não vinculante. Mas o órgão ambiental, na maioria dos casos, sim, vai ouvir e acata. Normalmente vai acatar as sugestões, as manifestações desses órgãos, desses terceiros, né? Esses órgãos intervenientes. Porque não é besta, né? Não vai acatar uma manifestação do Instituto Chico Mendes, uma manifestação da Fundação Florestal aqui no estado de São Paulo, do IFAM. Por que não vai acatar? Tá? Qual é a argumentação se ela para não fazer a vinculação com o processo? Então a gente tem o mundo legal e o mundo real, né? Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu olhar aqui quem tá todo mundo. Nossa, quanta gente, que legal. Oi, Ana, Cris, Júnior. A Adriana já tá, vai entrar daqui a pouquinho, né? O Júnior, bom dia, sou Júnior, policial ambiental de São Paulo e cursando engenharia ambiental. Oi, Júnior. Então, esse aqui hoje vai ser muito legal. Todo o conteúdo da maratona ótimo para você, mas o de hoje ainda é especial. Boa tarde, sua linda Anice, tá? Então, aqui são órgãos intervenientes, tá? Em especial, a gente aqui tá destacando nessa maratona o IFAM, que é um órgão, oh meu Deus do céu, que a galera da área ambiental normalmente nem conhece, passa longe. IFAM, o que é IFAM mesmo? É um negócio de cultura? O que é, né? Então a gente tem o Instituto, né, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. É o órgão que vai cuidar do Brasil todo, da nossa cultura, do nosso patrimônio cultural. É uma autarquia federal, tá? Vinculada ao Ministério do Turismo. Ah, como assim? E o meio ambiente? Não tá no meu... Não, meu filho, tá no Ministério do Turismo, mas ele é um órgão interveniente no seu processo de licenciamento. Ele também, você tem que seguir as regras, mesmo que não haja licenciamento, mesmo que o seu empreendimento não seja licenciado. Porém, se for encontrado um sítio arqueológico na sua propriedade, tá? Já é uma área acautelada, ou seja, meu filhote, uma área protegida. Mas eu vou chamar aqui a Adriana para a gente começar a conversar, a papear e a gente detalha um pouco mais, tá? Oi, Cris, sua linda. Deixa eu ver, cadê a dona Adriana? Vou ver se ela está aqui para chamá-la aqui para nossa live, tá? Ver aqui se eu consigo aqui rapidinho. Pra gente aí almocem aí gostosinho conosco, tá? Deixa eu ver se eu consigo trazer a Adriana pra cá. Dri, se você conseguir, por favor, fazer o pedido para participação da live, tá? Agradeço bastante, porque aqui não tá aparecendo pra mim, pra eu poder colocar você, minha querida, Adriana, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, agora apareceu. Ufa, que alívio. Vamos ver aqui, Adri. Deixa eu ver agora, vamos ver. Ah!
Olá, minha cara, tudo bom com você? Melhor agora, bem. Tudo bem? Olá, caríssimos e caríssimas. Um prazer estar aqui na casa da Via Ambiental com essa queridíssima Priscila. Priscila é engenheira ambiental que mais conhece de legislação que eu conheço na vida. Muito mais que alguns advogados, viu? Que muitos É. advogados, vamos dizer assim. Falando em advogado, hoje é 11 de agosto. Hoje é dia do... Ah! Ai, parabéns, minha Exatamente. querida. Comemoramos nossa profissão, que eu exerço assim com muita paixão, com muito orgulho. Eu costumo dizer que sou uma pessoa abençoada porque trabalho exatamente com aquilo que gosto, né? Duas grandes paixões, né? Que é o direito e o meio ambiente. E eu pude, na minha vida profissional, conciliar as minhas duas grandes paixões. Então, Ai, só gente, alegria. eu adoro conversar com essa mulher. Meu Deus do céu. E conheço ela de outros carnavais, gente. Nós se conhecemos há não sei quantos anos atrás, num treinamento da CETESB, né? Muitos a gente não lembra mais. Juro mesmo, não lembro. Faz muito tempo. E a Adriana, de uma turma grande, você até, sei lá, acho que tinha 40, 45 alunos, a Adriana se destacou. Porque, assim, durante a aula, vocês devem perceber que eu sou meio palhaçona, né? E o que acontece lá? Eu sempre gosto muito de interação dos alunos. Aí eu sempre, assim, gente, tem um advogado para me ajudar aí? Pelo amor de Deus, preciso de um advogado. E ela, obviamente, se predispôs, uma proatividade. Aí eu falo, gente, e ela me chamou de caríssima. Eu falei, nossa! Aí ela começou a fazer várias contribuições na aula, gente, maravilhosa. Eu falei, gente, como é diferente, é? Que coisa que. Nossa! E assim que eu a conheci, essa profissional espetacular que é a Adriana Ponce, há trocentos anos atrás, né, Adri? Obrigada, querida. E a gente vai encontrando, né, as pessoas com quem a gente tem afinidade pela vida, tanto na vida pessoal como na vida profissional. E para mim também foi exatamente a mesma coisa, Priscila, foi recíproco, né? Eu gostei muito da seriedade como você conduz, né, a tua profissão, a tua vida, a ética com que você conduz, né, o seu trabalho, mas com essa pitada de humor, porque a gente não tem que ser sisudo, sabe? Né? A área ambiental já ela permite isso. Principalmente para mim, na minha área, que é a área do direito, né? Que normalmente, quando pensa um advogado, pensa aquela figura, né, super séria, que tradicionalmente sempre foi assim, né? Principalmente o pessoal que trabalha aí na área civil, na área criminal, né? Os tributaristas também. Mas a gente que é da área ambiental, a gente pode se permitir um pouquinho mais, né? Trazer esse ponto de humor, sem sem deixar de lado a seriedade que o assunto exige. A gente está lidando na área ambiental, a gente está lidando com um bem difuso, ou seja, pertence a todos, seja todos os seres humanos, todos os seres vivos, para as presentes e futuras gerações. Então não é algo pouco, não é algo pequeno. Não mesmo, não mesmo. E assim, exatamente, eu tenho que buscar trazer humor, leveza com responsabilidade, né? E a aplicação das normas. Conhecer as normas, então, isso para mim é fundamental. Então, compartilhar, né, o conhecimento das normas. Gente, eu sou engenheira ambiental, mas eu sou extremamente apaixonada pela legislação, porque ela vem trazer para a gente, às vezes tem um pouco mal escrita, mas ela vem trazer isonomia. Eu, Priscila, pessoa física, via ambiental, pessoa jurídica, você, empresas de grande porte, médio porte, pequeno, públicas ou privadas, todas têm que seguir o mesmo regramento. E tem uma fala da Adriana, que ela sempre fala, né, Adri? Que é libertador. Como é que você... Aquela frase bem bacana. Conhece, eu gosto dessas, os alunos gostam. Conheça a lei e ela te libertará. Por Exato. quê? Ninguém pode alegar ignorância da lei em defesa própria. E quando eu digo lei, entendam todo o arcabouço jurídico, né, Pri? Você bem sabe, eu vejo que no seu canal é muito bacana porque você traz desde a lei, que é aquela que criou a obrigação, né, e o dever, né, ou o direito, e depois todas as regulamentações. Decreto, instrução normativa, portaria, decisão de diretoria. Aliás, o tema que a gente vai abordar hoje ele tem regulamentações, né? Nós vamos ter Exato. portarias que disciplinam a matéria, eventualmente resoluções. E vamos lembrar que a matéria pode ser regulamentada tanto no nível federal, estadual,
como municipal. Né? Então, a gente Exato. começa a proteção deste patrimônio, ó, já entra no tema, né? Adoro, adoro, vai. A gente começa a proteção desse patrimônio só na lei mais importante que nós temos no país, que é a Constituição Federal. Então, se a gente colocar a legislação numa pirâmide de hierarquia dos diplomas legais, a gente vai ver lá na Constituição Federal dois artigos que... tem mais artigos, mas eu citaria os dois principais que protegem o patrimônio histórico, artístico e cultural, né? Que é o específico do artigo 216 da Constituição Federal, ele é específico para isso, mas também a gente pode falar do patrimônio histórico, artístico e cultural lá no 225, que trata do meio ambiente. Entendendo que o patrimônio histórico, artístico e cultural, ele compõe o conceito amplo de meio ambiente, né? Não é só o mico-leão-dourado e a baleia jubarte, eles também meio ambiente natural, né? Adoro essa mulher. As arvorezinhas, tal, né? Mas também o patrimônio histórico, artístico, cultural entra neste conceito aí de proteção ambiental. Ambiental. Então, o profissional da área ambiental tem o dever e obrigação de ter o conhecimento desse regramento. Por quê, gente? Quando a gente está falando, eu falei antes da Adriana entrar aqui, né? Falei que essa maratona são dos órgãos intervenientes, são os órgãos que interferem, se manifestam dentro do processo, né? Eu falei da LC 140, artigo 13, parágrafo 1º, depois vai lá ler o que significa, falei do não vinculante, falei que no mundo real, em geral, o órgão ambiental vai acatar as sugestões e manifestações do órgão, não vai ser besta, né? E o que eu estava falando do IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, uma autarquia federal, criada em 37, a gente nem sonhava ser gente. A gente não era nem projeto de gente, né? Criado em 37 e foi sofrendo várias alterações, modernização, que o objetivo do IPHAN é proteger, preservar o nosso patrimônio para nós e para a futura geração, porque a gente acha que é a última bolacha do pacote, mas não, tem as futuras gerações. E a gente precisa conhecer a nossa história através dos bens materiais, palpável, pegar, né? Então a gente tem tantos centros urbanos, conjuntos urbanos que o próprio IPHAN trata, temos falando de bens materiais que vão artefatos, né? A gente tem esqueletinho, tem cerâmica, nós temos, nossa, tantos outros tipos de bens materiais palpáveis que contam a nossa história. E esses bens palpáveis, eles podem estar na superfície do solo, no subsolo e até dentro d'água, nas margens de rios, né? Dentro de reservatórios. Então, o fato de você pensar assim, ai, esse negócio é tão longe de mim, né? Tipo, eu faço um posto de gasolina, eu faço uns condomínios, eu trabalho com licenciamento Linhas de de transmissão, missão. Isso. Eu tenho a ver com isso. saneamento, só que Saneamento. passar uma doutorazinha. Exato, fazer um barramento de rio. Gente, só vou barrar um riozinho Só aqui, uma gente. doutorazinha no centro histórico de São Paulo, né? No centro histórico de Salvador. Tá bom. Tá, então qualquer situação, qualquer território brasileiro, esse território gigantesco, lindo e maravilhoso do Brasil, tá? Você tá no solo, subsolo, tá? Não é seu terreno, é meu, o terreno é meu, eu pago PTU, eu pago ITR, é meu, o que tem aqui é meu. Não é seu, meu bem. Se encontrando esses vestígios, esses bens materiais, é protegido já desde 1961 pela Lei Federal 3.924. Então tem proteção. Mas o terreno é meu. Não, não é. É seu terreno. Mas o que está lá dentro, não. Né? Então você tem toda uma proteção, ou seja, um bem acautelado, e tem todo um regramento que você tem que seguir. Então, quando a gente fala dos regramentos do IPHAN, não é só no âmbito dentro do licenciamento ambiental. Quando eu convidei aqui a magnífica Adriana, nossa, pô, cara, perícia. O trabalho com a perícia. Tem interferência, o perito ambiental? Eu não trabalho com licenciamento, não gosto de licenciamento. Meu Deus, eu vou protocolar lá no órgão ambiental, vai demorar 1 ano para sair, não quero. Prefiro ser perito. Quero só ser perito judicial. Eu preciso saber disso também? Preciso saber... Peraí, eu só tenho que saber de lei. Eu tenho que saber instrução normativa? Sim. E N1 de 2015 lá do IPHAN, meu filho. Você tem que dominar os bagulho lá. Tá? E você vai trabalhar conjuntamente, dependendo da situação, obviamente com os arqueólogos, o profissional da área ambiental, engenheiro, biólogo, geógrafo, entre outros profissionais, vão sempre trabalhar em conjunto, respeitando as atribuições profissionais de cada um. Mas o profissional tem que conhecer quais são as regras, ou até onde ele pode ir,
tá? Porque se ele não sabe até onde ele pode estar executando atividades que não são de sua responsabilidade, da sua competência. Então, para trazer todo esse arcabouço, né, e essa oportunidade profissional, estamos aqui com a Adriana. Adri, Vamos lá, então, né, Priscila? Então, primeiramente, muito obrigada, oficialmente, né? Obrigada, muito grata pelo convite, esse espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho de perícia, que é também uma dessas nossas paixões, né? Então, direito, meio ambiente e a atuação com as perícias. Então, se você me permite, eu vou fazer assim uma explanação mais geral do que é a perícia, né, para que as pessoas que estão aqui acompanhando, que venham assistir mais tarde a nossa conversa, entendam qual é esse cenário. Mas, antes de falar sobre a perícia, eu queria ler aqui uma frase que eu encontrei num trabalho, e eu achei que ela reflete muito, né, o que é este trabalho de proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, né, no nível não só nacional, mas internacional, que diz assim, que o povo ele é conhecido e identificado quando se analisa e se compreende os seus valores, sua história e a sua cultura. Ou seja, em resumo, a gente protege aquilo que a gente conhece, né? Então, por quê? A gente começa a atribuir um valor para aquilo. Aquilo passa a ter uma importância para mim e para a sociedade que eu estou inserida, né? Então, quando a gente fala na proteção, a gente está usando aquela frase da vovó, está indo por bem. Mas se não for por bem, vai por mal. E é aí que vai entrar a perícia. A perícia, né? O que é a perícia? A perícia é uma análise técnica científica que tem por objetivo identificar um cenário, um bem, dimensionar a alteração daquele bem e, eventualmente, atribuir um valor. Né? Então, quando a gente pensa na perícia, esta análise técnica científica, ela pode tanto acontecer num processo judicial, tem uma ação judicial, ou ela pode ser extrajudicial. Né? Então, quando eu tenho uma análise técnica científica fora de um processo judicial, eu tenho uma perícia. Então, todos esses trabalhos envolvendo patrimônio histórico, artístico, cultural, em especial o recorte que a gente está dando aqui, que é a arqueologia, né? Os processos relacionados com a arqueologia, que está vinculado àquela legislação que você comentou, de 61, nós estamos falando num trabalho de prospecção. É uma perícia, porque é uma análise técnica científica. Só que não tem nenhum juiz envolvido, não tem um processo criminal, não tem um inquérito civil ou um inquérito policial ainda. Então, a gente não está ali envolvendo o judiciário. Por isso que a gente diz que ela é extrajudicial. Se não fizer a extrajudicial, aí entra a fala da vovó. Não foi por bem, vai por mal. Né? E é nessa perícia que eu vou focar um pouquinho aqui, vou comentar com vocês, né? Que é a perícia judicial. Mas antes disso, só para a gente lembrar, eu até elenquei aqui, a gente está falando da proteção. Quando a gente fala dos bens arqueológicos, nós estamos, de maneira geral, falando do patrimônio histórico, artístico, cultural, que começou a ser protegido no Brasil em 1934. Né? Nós temos um decreto-lei da década de 30 que protege o patrimônio histórico, artístico, cultural. E aí nós temos uma legislação específica, como você trouxe, que protege aí os sítios arqueológicos, né? O patrimônio arqueológico. A gente tem também a proteção dos patrimônios culturais, né, que são aqueles imateriais, como, por exemplo, a capoeira, né, protegida aí como bem imaterial, que é um decreto da década de 2000, né, que é o 3551 de 2000, e nós temos também uma outra legislação que fala de ferrovia especificamente, que é a Lei 11.483 de 2007. Né? Então, vamos falar do patrimônio histórico. Ele é protegido pela legislação. Né? Então, eu tenho uma série de procedimentos que eu tenho que adotar para estar dentro do que determina a legislação. O que significa que o patrimônio, né? Então, o teu terreno, como você já adiantou, né? Você tem lá uma propriedade, um imóvel. Este imóvel, ele pode sofrer restrição de uso. Não é porque o imóvel é meu, eu adquiri, eu herdei, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim.
você pode ter uma Exato. série de limitações da propriedade. E a presença de artefatos arqueológicos pode impor uma limitação para o uso da propriedade. Nós podemos ter outras limitações. A presença ali de você estar inserido numa unidade de conservação, por exemplo, né? Você ter ali uma área de preservação permanente, você tem que deixar reserva legal, né? Nós temos diversas outras limitações da propriedade. Então, aquele conceito que começou lá na era medieval, com os feudos, né, os senhores feudais, que a propriedade era o direito de propriedade era um direito absoluto, hoje não é mais. Hoje nós temos um direito relativo que precisa Nossa, observar ótimo. as regras. Ó, gente, isso aqui é maravilhoso, porque boa parte dos relatos que eu recebo dos meus alunos, Adriana, é exatamente isso, o conflito com o empreendedor. Então, o empreendedor vai no amor ou vai na dor. Até comentei ontem na live com a Patrícia lá de Tocantins. Tem um empreendedor que compreende, ela explica, ela foi se aprimorando nessa temática e explica. Tem empreendedor que compreende porque ele tem o processo dele, um custo maior, um tempo diferente por causa dos regramentos do IFAM, e outros não entendem e vai na dor. Até que pedi para ela vir assistir essa live hoje aqui, porque é exatamente isso, a frase da vovó. É isso aí. Então, nós temos uma série de instrumentos legais, leis, decretos, instruções normativas, portarias. Essa legislação que a gente acabou de citar é uma legislação federal. Mas vamos lembrar que nós também podemos ter legislações estaduais e municipais, que também vão impor restrições de usos, né? Restrições as mais diversas. Bem-vindos ao mundo do estudo eterno. Sim, porque essa é uma outra frase que meus alunos conhecem muito. Nunca mais na nossa vida a gente vai parar de estudar. Por quê? Depois que você lê toda a legislação que trata de patrimônio histórico, artístico, cultural, você vai ter que começar a ler de novo, porque elas puderam, eventualmente foram revogadas, alteradas, né? E é a vida. É a vida. Isso que eu falo. Por exemplo, né, a via ambiental a educação surgiu a partir, exatamente nesse ponto, desse estudo eterno. Quando eu percebi que, peraí, a galera precisa se aprimorar tanto do ambiente público. Eu e a Adriana temos uma parceria muito linda e maravilhosa com as prefeituras, com o treinamento de licenciamento municipalizado. A gente cria treinamentos personalizados, né? O poder do Estado, federal, os interessados e os consultores ambientais. Então, a via ambiental atinge exatamente todo mundo, porque é um estudo eterno, galera. Não é o que você aprendeu há 1 ano atrás, 2 anos atrás, que você vai aplicar hoje. Porque esse estudo é eterno. Não, é isso aí. Então, esse conjunto de normas vai acabar impondo limites ao exercício da propriedade, que, vamos lembrar, não é mais absoluto, ele passa a ser relativo. Né? Então, hoje, a propriedade é um direito relativo, que precisa observar uma série de regras. Por exemplo, a gente pode começar com as regras do zoneamento. Né? Então, se você quer colocar uma indústria, você não vai colocar a sua indústria numa área, numa zona estritamente residencial. Você já começa por aí, né? O teu levantamento. Vai ter que observar o plano diretor, as propriedades que estão nas regiões litorâneas vão ter que observar as regras do zoneamento costeiro, né? E aí nós vamos ter as outras proteções, né, que são os espaços, os chamados espaços especialmente protegidos, APP, Reserva Legal, Unidade de Conservação, Terra Indígena, Área Quilombola e os patrimônios históricos, artísticos, culturais, que entram aí os sítios paleontológicos, arqueológicos, as áreas onde eu tenho uma produção cultural e material. Bom, então, dito isso, a gente vai entender que nós temos limitações para o uso da propriedade. E nós temos regras a serem obedecidas. Eu preciso de autorizações para intervenção, eu preciso de licenças para intervenção nestas áreas. E essas licenças, essas autorizações vão ser dadas por diversos órgãos. Né? Então, primeiro, eles vão ter a intervenção nessas áreas, precisa ter o acompanhamento dos órgãos que tutelam, que protegem, independentemente das outras licenças, como no caso, você citou da licença ambiental, que é dada num único nível, ou pelo órgão federal, IBAMA, ou pelos órgãos estaduais ou municipais, que devem ouvir os órgãos que tutelam aquele bem, aquele patrimônio.
Isto a gente está considerando um cenário onde está indo por bem. Agora, se não for por bem, aplica-se o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal. As atividades e condutas consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores à sanção penal, porque cometeu um crime ou uma contravenção penal. As sanções administrativas, advertência, multa, embargo, interdição, até a demolição, porque cometeu uma infração. Infração é a violação de uma norma. Então, a gente já começou aqui a nossa conversa falando de uma série de normas. Independentemente da obrigação de reparar os danos. Que legal, né? Como é que mesmo você recupera o sítio arqueológico? E aí, olha que bacana, não é possível recuperar, não é possível restaurar. Então, o que vai acontecer nessa ação judicial? Vai ser determinada a conversão em indenização. Quanto será mesmo que custa um sítio arqueológico ou paleontológico? Né? Então, vai pegar no bolso. Ou pega no bolso, ou pega na liberdade, porque você vai responder por crime. Ah, mas é crime intervenção nessas áreas protegidas? Artigos 62 e 63 da Lei 9605 de 98. É crime. E aí, baby? E também adulterar as informações que está apresentando para o órgão ambiental. Em vez de você fazer uma escavação aí, porque vai dar, aí é área de várzea, existe uma grande possibilidade de dar sítio arqueológico. Cava lá no morro, no topo do morro. Lá, faz escavação lá. Né? Então, alterou o estudo que foi apresentado para o órgão competente, artigo 69A da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 98, cuja pena varia de 3 a 6 anos. Né? Então, é crime, mas também pode ser infração. E na infração, o órgão competente pode lavrar um auto de infração com penalidade de multa que pode variar de R$ 50 a 50 milhões de reais. E aí eu pergunto, mais vale prevenir ou remediar? Remediar. Amiga, minha querida, exatamente por isso no treinamento da Via Ambiental, o última aula vai falar de penalidade. Exatamente nessa linha. Gente, faça prevenção. Que é a nossa, maravilhosa, espetacular toda essa sua explicação para o pessoal. Imagina, querida. E aí que entra a perícia. Pronto, tudo isso para falar da perícia. Por quê? Porque quando a gente fala de um patrimônio, né, um sítio arqueológico, paleontológico, né, então imagina lá um bem protegido. Eu estou falando de um bem, neste caso, material. Né? Então, eu estou falando em dano, ou seja, alteração da qualidade daquele bem. O dano, ele não pode ser... fugiu aqui a palavra, mas o dano não se presume. Né? Então, dano, eu acho que tem dano. Tem cara de dano. Inclusive, cheira dano. Né? O que essa minha afirmação tem de técnico? Absolutamente nada. Então, para que a gente comprove a alteração adversa, ou seja, a alteração negativa daquele patrimônio, né, daquele bem, eu preciso fazer uma análise técnica científica. E isto é perícia. Então, a perícia, ela é fundamental justamente para demonstrar primeiro, o que é aquele bem, se ele tem proteção, se foi alterado do ponto de vista negativo e qual é a extensão desta alteração. Então, a perícia ela é fundamental na caracterização da alteração adversa dos bens protegidos. No caso, nós estamos falando aqui dos bens arqueológicos. Né? Então, quais são... Aí a próxima pergunta que sempre me fazem. Mas, Adriana, quem é que trabalha com isso? Né? Vai depender da natureza do bem. Né? Então, se eu estou falando, eu vou trazer para outros cenários, tá? Se eu estou falando, por exemplo, do depósito de resíduos diretamente no solo, então, quais são os profissionais ligados a essa alteração negativa do bem, né? do meio ambiente? Eu posso ter ali profissionais da engenharia química, químicos, eu posso ter biólogos, eventualmente, engenheiros ambientais, geólogos, eu posso ter uma gama imensa de profissionais. Mas quando a gente fala dos sítios arqueológicos, quais são os profissionais
Nós temos profissionais experts para isso. Nós temos aqueles que são técnicos em arqueologia, aqueles que são formados em arqueologia, existe graduação hoje no Brasil em arqueologia, e nós temos aqueles profissionais de outras áreas, como, por exemplo, sociólogo, historiador, o próprio geólogo, que vai fazer uma pós-graduação em arqueologia. Né? Então, ele recebe um diploma e uma atribuição técnica para exercer essa atividade. Lembrando que a perícia, ela pode acontecer tanto num processo de dano civil, para reparação do dano, como também nós temos que ter a perícia nos processos criminais. Então, eu vi no comecinho que tem um colega nos assistindo que é da Polícia Ambiental. Né? Então, a Isso. Polícia Ambiental, se for aqui do estado de São Paulo, ela tem duas funções. Ela fiscaliza infrações, né, junto de um convênio com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, a Polícia Ambiental, ela pode lavrar auto de infração, responsabilidade administrativa. Mas ela também tem a sua atribuição original, que é o combate ao crime, né, que é o policiamento ostensivo. Então, ela também pode dar início a uma investigação, um processo criminal, né, lavrando um boletim de ocorrência, um termo circunstanciado, dependendo do crime ou da contravenção. E aí dá início à esfera penal. Na esfera penal, quem é que vai fazer a perícia? A perícia dos crimes contra o patrimônio histórico, artístico, cultural ou dos crimes em geral, no geral, a perícia criminal é feita pelos nossos peritos criminais, que prestaram concurso público. São os nossos CSIs. É o CSI brasileiro. Quem nunca assistiu? Tá bom? Então, a perícia criminal, só concluir, Pri, desculpa. Uhum. A perícia criminal é feita por esse pessoal que prestou concurso público, são os peritos criminais, na fase do inquérito policial que está investigando o crime. Mas a perícia do dano no processo judicial vai ser feito pelo perito judicial, que é nomeado por cargo de confiança. Então, o juiz, ele vai decidir aquele processo, mas ele não conhece nada da área técnica, sítio arqueológico, paleontológico, que isso? Tem que ter os bichinhos lá ou tem que ter os artefatos? Né? Então, o perito judicial, ele se cadastra no fórum e o juiz nomeia para que ele vá para campo fazer a caracterização, a perícia. Ótimo. Isso mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para você, né? Fazer uma correlação. Quando eu estava na CETESB, tinha um processo, nada a ver com arqueologia, mas para chegar para você na arqueologia, tá? Na questão de perícia. Onde a promotoria, no caso real, tá, gente? No litoral. A promotoria alegando vegetação primária, mata virgem, na área urbana, no litoral, né? Enquanto a CETESB, o interessado, alegando ser estágio avançado de regeneração, ou seja, vegetação secundária. Então, estava tendo esse conflito de classificação da vegetação, o processo, né, judicializado, e foi contratado um perito, exatamente isso que você está falando, narrando, e aí contratou um perito, só que foi um engenheiro civil, né? E esse engenheiro civil não tem condições técnicas para discorrer sobre se é primário ou se é secundário. E aí ele montou uma equipe técnica, né? Englobando profissionais com essa expertise. Aí quero chegar para você na questão da arqueologia. Então, se fez meleca na arqueologia, provavelmente fez meleca em outras coisas também, tá? Nas questões ambientais. Então, vai vir um perito ambiental, por exemplo, o juiz escolhe um perito ambiental, e esse perito ambiental, considerando aspectos que ele tem que ter conhecimento de todo esse regramento que vai ser tratado, que a gente mencionou aqui, que vai ser tratado no treinamento, mas vai ter pontos que, exatamente para identificação de dano, né, vai ser um profissional especializado. Ele pode, eu queria que você falasse isso, ele monta uma equipe especializada, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, Pri, você trouxe uma situação bem clássica, né? Porque normalmente os danos ao patrimônio arqueológico, ao patrimônio histórico, artístico, cultural, eles vêm associados a outros danos. Né? Então, se a gente vai falar de meio ambiente, que é a área que a gente atua, né? Então, provavelmente você vai ter ali uma movimentação de solo,
uma intervenção em vegetação, eventualmente até uma edificação nessas áreas protegidas. Então, é normal, é comum o juiz nomear o profissional que está lá cadastrado para aquela comarca, para aquela região, né, para aquela vara. Então, o juiz nomeia o profissional, que pode ser um engenheiro civil, um engenheiro agrônomo, pode ser um biólogo, pode ser o profissional do nível superior ou técnico que está cadastrado lá. Cabe a este perito ler o processo, identificar do assunto que trata o processo, para saber, eu dou conta dessa perícia sozinho, e eu dou conta não é por causa de tempo, por conta de conhecimento, é por conta do conhecimento e das atribuições técnicas. Então, se eu estou falando de intervenção em vegetação, isto não é atribuição técnica de um geólogo ou de um engenheiro civil. Né? Então, eu vou ter ali que ter necessariamente um biólogo, um agrônomo, um florestal, para fazer a caracterização da vegetação, seja nativa ou exótica. Mas também tem notícia no processo de intervenção em sítio arqueológico. Esse biólogo, ele não tem pós-graduação em arqueologia, ele não tem formação em arqueologia, ele não tem atribuição técnica para fazer a caracterização daquele bem acautelado. Então, ele vai precisar ter na equipe um profissional com atribuição técnica para isso. Ah, mas é preciso? Me perguntam sempre. Eu falo, bom, você que sabe, você gosta de responder por um crime ou uma contravenção penal? Se isso não tiver problema para você, na boa. Por quê? É contravenção penal, exercício ilegal da profissão, exercer uma atividade sobre a qual você não tem conhecimento ou atribuição técnica das profissões regulamentadas, né? Então, necessariamente, você vai ter que ter este profissional na sua equipe. Agora, como é que você sabe que você precisa de um arqueólogo? Como que você sabe? Então, essa é a pergunta que não quer calar. Bem-vindo ao estudo eterno. Bem-vindo ao treinamento licenciamento ambiental no IFAM. Exatamente por isso, os profissionais, uma coisa muito legal que você comentou agora, quando você vai saber que você precisa. Então, uma outra fala que você falou, não no comecinho da live, você precisa conhecer para poder realmente valorizar, aplicar corretamente e também orientar o teu cliente, ou conduzir um processo, analisar, ou elaborar uma perícia. Foi por exatamente esse motivo. E aí esse treinamento, Dri, quem vai ministrar todo esse corpo é uma arqueóloga. Mas ela vai ministrar para quem? Para arqueólogos? Não, para profissionais da área ambiental. Geólogos, engenheiros, biólogos, ecólogos, porque ela vai explicar exatamente todo esse arrazoado legal que existe, como aplica e aonde o profissional entra e onde o arqueólogo entra. Eu tenho que saber os limites. Porque o que acontece? O profissional da área ambiental pensa, posso fazer tudo. Sou a última bolacha do pacote. Não, calma aí, tem que trabalhar em parceria. Bombril, né? Ele é bombril. Exatamente. Então, saber essa questão da uma perícia é fundamental. Então, você, perito, esse treinamento também é para você. Porque exatamente, você precisa conhecer para saber quais são os seus limites. Exato. Foi assim que nós nos conhecemos, inclusive. Eu fui fazer o curso da CETESB sobre... eu acho que era o curso de legislação aplicada à vegetação nativa. Foi. Eu acho que foi esse. Depois eu fiz o do Código Florestal também na época, que era o Código Florestal, né? Hoje não é mais o Código Florestal, é Lei de Vegetação Nativa, mas isso daqui é uma piada interna, né? Só nós duas. Só nós dois que chamam aquele negócio de lei de vegetação, filha. Agora você vê, eu sou advogada. A minha formação, aliás, eu sou também turismóloga, tá, gente? Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou formada em turismo e depois eu fiz a faculdade de Direito. Agora, fazer o curso com a Priscila de legislação aplicada à proteção da vegetação nativa ou o curso do Código Florestal não significa que eu vou para campo para identificar a borda da calha do leito regular, saber se aquele rio é perene, natural, se é, né? Mas... Se é efêmero. Se é efêmero, né? Eu preciso conhecer essas coisas. Por quê? Para saber quais são os profissionais que eu vou trazer para trabalhar comigo. Exato. Porque o cliente vai me procurar e eu não posso fazer cara de paisagem para ele. Eu tenho que falar, sim, fazemos. Né? E saber quais são os profissionais que vão compor a minha equipe. É fundamental.
pelo conhecimento do limite da atuação profissional. Agora, achei bacanérrima essa história. Vai fazer a pós-graduação, vai atuar lá como arqueólogo, viu? Que não tem muito aquela coisa do Indiana Jones, não, viu, gente? É, não mesmo, Na prática, a teoria é meio É, diferente, né? a Gabriela, que é docente, né? Ela é formada, ela se formou lá no Rio Grande do Sul, trabalhou no Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Pará, entre outros estados, Mato Grosso também. Gente do céu, cadê a vida de Indiana Jones? A gente pensa, cadê essa vida? Não, nem um E pouco. dizem, né? Dizem assim que as pessoas entram, é como no turismo, né? Muita gente entra na faculdade de turismo e fala assim: ah, eu vou viajar a vida inteira. Vai não. Você vai ficar trabalhando no escritório, programando a viagem de terceiros. Na arqueologia tem muito isso também, né? Então é um mês de campo e 2 anos de laboratório, fazendo pesquisas e estudando aqueles artefatos, né? Exato, porque Mas não é só encontrar, é estudar. exatamente. Agora, é importante. E eu acho que toda profissão vai encontrar aquele apaixonado, né? Quando eu falo de legislação para algumas pessoas, eu dou aula para as engenharias, engenharia civil, engenharia química, engenharia ambiental na graduação e também dou aula na pós-graduação para equipes multidisciplinares. Quando eu falo, olá, pessoal, eu sou advogada e vou trabalhar com vocês direito ambiental. O pessoal já torce o nariz, né? Eu falo com paixão. Quando eu leio uma lei, eu falo, nossa, olha que parágrafo legal. É Uhum. isso, né? Cada um vai encontrar a sua paixão. Mas é importante, nós, profissionais que atuamos na área ambiental, a gente tem que conhecer um pouquinho de cada área. Não para Exato. exercer, mas para saber qual é o profissional que você vai chamar para a sua equipe. Qual é o limite, como orientar, como executar o trabalho de planejamento. Uma coisa que a Gabriela relatou para mim e outros profissionais, né? A Gabriela é arqueóloga, professora. Por exemplo, o empreendedor, ele não entra em contato primeiramente com o arqueólogo, nem sabe que arqueólogo existe, né? Ele vai procurar quem? A consultoria ou o consultor independente. Ó, filho, quero que você entra com o processo aqui, ó. Quero implantar meu empreendimento. Ele não vai falar, quero LP, quero LI, quero LO. Não, eu quero implantar empreendimento, aí quero vender, né? Então, você tem que saber quais são os empreendimentos, qual é a linha de corte, tamanho de área, o que significa, qual é o nível indicado, que não significa que vai ser esse acatado pelo IFAM, o que significa cada nível, o que vai mudar sendo nível 2, nível 3 na implantação do empreendimento, fazer todo esse planejamento. Aí, opa, preciso do arqueólogo nível 2, nível 3. Aí vem aqui arqueólogo e vai fazer a execução do trabalho em conjunto. Se os dois estão em sintonia, o processo flui, que é uma beleza. E lá no final consegue a obtenção da LO com manifestação favorável do IFAM. Já quando faz tudo atropelado, precisa do IFAM? E Para aí, tudo, para para tudo. tudo. E, eventualmente, as pessoas envolvidas podem ser autuadas e responder por crime. Gente, não é uma ameaça, eu simplesmente estou trazendo a legislação, que diz a ela. Dá uma olhadinha, se você é consultor ambiental, não importa se você trabalha ou não com patrimônio histórico, artístico, cultural, mas você é o consultor ambiental. Lembra que meio ambiente tem esse conceito amplo, né? É o mico-leão-dourado, é a baleia-jubarte, que é o meio ambiente natural, mas é também o meio ambiente histórico, artístico, cultural, artificial, meio ambiente do trabalho, tudo isso. Nós temos que ser multitarefas e temos que ter um conhecimento. Se você é consultor ambiental, você tem que ter esse conhecimento amplo, porque o cliente procura a gente para solução. Para o Uhum. cliente, ele não quer assim o detalhe do que é a movimentação de resíduo, efluente, emissão atmosférica particulada, fauna ictiológica de quem? Sítio arqueológico, paleontológico, a diferença é artefato, tem a ver com ser humano ou é bichinho, né? Ou é as megafaunas? Enfim, dê uma olhadinha, ó, recomendação, consultor. Dê uma olhadinha no artigo 69A da Lei 9605 de 98, é a Lei de Crimes Ambientais. Ela vai dizer assim: elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo. Pode ser um relatório, pode ser um parecer falso, enganoso, inclusive por omissão, pena, reclusão de 3 a 6 anos.
Puxa vida, eu não sabia que tinha um sítio arqueológico ali. É omissão. Tá respondendo pelo crime do 69, nem sabia. Tá vendo, gente? Aí entra ali a ambiental educação, vai livrar vocês e eu não vou levar cigarro lá na cadeia, pode ter certeza. Então, meu filho, é muito melhor prevenir. Lembra de estar da vovó, como bem disse aqui a Adriana? Previne, por isso tem esse treinamento. Esse treinamento a gente vai trabalhar quando são 4 aulas, 12 horas. Todas as aulas são ao vivo, mas são gravadas, disponibilizadas durante 12 meses. E mentoria de 3 meses. Então a gente vai estar pegando na mão. Adriana, a gente vai pegar na mão. Fala, porque muitos profissionais nunca nem fizeram FCA, nem sabiam que podiam preencher o Benedito do FCA, que é o começo, né? E se preenche errado, desculpa, Pri, se preenche errado, artigo 69A de novo. Tá? Então, o que acontece? A gente vai pegar na mão, ajudar os profissionais, porque, meu, não tá dando, amiga. Tipo assim, amiga, sua louca, não tá dando. A quantidade de profissionais que realmente não... E é pro Brasil inteiro, gente. É em escala federal, estadual e municipal, tá? Então, os profissionais, eles precisam, exatamente, artigo 9, vou fazer até um post desse 69A, viu, amiga? Vou até fazer um post. Então, exatamente nesse aspecto, você tem que conhecer. Você não pode, eu não sabia. Não, ninguém pode alegar, é uma máxima do direito. Não se pode alegar ignorância da lei em defesa própria. Ou seja, e quando fala em lei, é a normativa, né? Então, nós temos lei, decreto, instrução normativa, portaria. Dá uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha na instrução normativa, a 1 de 2015, do IFAM. Ela tem um anexo já com a relação das atividades, né? Que precisam apresentar aí os estudos. Mas isso também é algo que eu sempre ouço. Mas o órgão ambiental do meu estado ou do município não exige. O fato de o órgão ambiental não exigir, não exime a nossa responsabilidade como consultores e também o responsável pelo empreendimento, de responder na esfera criminal, civil e administrativa. Ninguém pode alegar ignorância. Mas ele não exigiu, faça. Quantas vezes nós chegamos até o órgão e ensinamos o procedimento? Claro que a gente não diz que está ensinando, né? Mas a gente está ensinando. Né? Eu me lembro de uma vez que nós fomos regularizar um poço para captação de água subterrânea num sítio. Então, eles faziam captação da água subterrânea para consumo, para dar banho nas galinhas, essas coisas assim. E nós fomos pedir a dispensa da outorga por uso insignificante. E o técnico do órgão X, né? Do órgão X de gestão das águas, disse assim, não existe isso aí. Eu disse, tem. Aí nós levamos a portaria, já com a ficha preenchida, e falamos para ele, só dá a entrada e encaminha. Né? Então, não deve, mas pode ser que aconteça. Sim. Deixa eu contar 2 casos, rapidinho, porque por causa do horário. Se você pesquisar na jurisprudência, né? Então, se você entrar na pesquisa de jurisprudência, que são decisões judiciais dos nossos tribunais, vocês conseguem ver decisões judiciais, processos judiciais que estão discutindo patrimônio histórico, artístico, cultural, seja processos criminais ou dano. Eu trouxe um bem curioso aqui, que é uma ação civil pública movida pelo Ministério Público contra um proprietário que edificou residência, galinheiro, fez piscina numa área onde tinha um sítio protegido. Era um sítio arqueológico, paisagístico, na Serra do Mar. E você sabe que a gente tem uma proteção da Serra do Mar com Paranapiacaba, né? É uma área tombada, protegida. E o Ministério Público alegou, mas não houve prova da intervenção. Não houve a perícia técnica científica. E o processo foi julgado parcialmente improcedente. Mas nós tivemos um outro caso curioso, que foi uma ação popular contra a desapropriação de uma fazenda histórica onde rolavam os filmes do Mazzaropi, aqui no interior, na região litorânea do estado de São Paulo. Do Mazzaropi. Não era em Taubaté? É verdade, é verdade. É isso mesmo, é verdade. Era ali pela região, é verdade. Eu estou me confundindo com outro caso lá da Baixada. Acontece que também era uma ação popular pedindo, solicitando a anulação de um decreto de tombamento dessas fazendas.
E não houve no processo pelos autores, em que pese a belíssima intenção de proteção do patrimônio, não houve a prova do dano. Então, a ação foi julgada improcedente. Né? Então, só para fazer esse gancho com as perícias, a importância da prova da alteração da qualidade daquele bem. Né? Porque o dano não se presume, ele tem que ser provado. Exato. Então, gente, esse conhecimento é fundamental para vocês que trabalham com licenciamento em todas as escalas, federal, estadual e municipal. Municipal, Pri? Sim. Aqui no estado de São Paulo, a gente está com o quê? 77, Adriana? Municípios que estão aptos ao licenciamento, né? Acho que era a última contagem. Acho que deu 77. Eu não lembro, não sei dessa última atualização. Mas enquanto você fala, eu vou pesquisar aqui na CETESB. Então, temos 70 e poucos municípios aqui no estado de São Paulo de 645. Então, no licenciamento ambiental, eles estão pedindo? Olha, do que eu já vi de alguns ainda não, mas é o fato dele não pedir, você não exime exatamente a fala da Adriana aqui, que você não tem que atender. Tá? Então, isso acontece no estado de São Paulo, acontece em outros estados. Eu tive a primeira live com a Sara Romero, ela trabalha em Goiás. Semana passada ou retrasada, parou todos os licenciamentos municipais. Né? Por quê? Não tem como ter condições de conduzir um processo lá no estado de Goiás. Então, foi parado. Tocantins tem pouquíssimos. Ontem foi a live com a Patrícia Reis, lá de Tocantins. Ela falou também que lá os municípios são pouquíssimos que licenciam, tá? E todos os licenciamentos do estado pedem o FCA, a ficha de caracterização da atividade na entrada do processo, como aqui em São Paulo, tá? Então o IBAMA sempre pede, os estaduais, uma boa parte, eles solicitam. Por exemplo, em Santa Catarina, que solicita só na fase do EIA-RIMA. Só se for EIA-RIMA. Se não for EIA-RIMA, não pede. Mas não significa que não tem que atender o regramento. Não tem a obrigatoriedade. Porque mesmo que o órgão estadual ou municipal não solicitem, a gente tem uma legislação federal que obriga. Né? Então, ainda que você... É a história da outorga do poço. Né? Então, mesmo que o técnico do órgão não saiba, isso não exime a nossa responsabilidade. Você tem que preencher a ficha e dar entrada no processo. Depois que fizer o encaminhamento no órgão, no IFAM, aí você apresenta para o órgão ambiental. Ah, mas o que eu faço com isso? Te vira, ó, tá aqui a legislação, agora aplica. Você fez a sua parte, documentou. E olha, eu puxei aqui, são 72 municípios aqui do estado de São Paulo que estão fazendo licenciamento. Né? Então, 72. Município, atenção, atenção. Vocês que vão fazer licenciamento, né? Então, vejam que tem algumas atividades que vocês podem licenciar que, eventualmente, tem intervenção nesses patrimônios, nessas áreas protegidas. Precisa implementar um procedimento. Uhum. Exato. Então, e essa instrução normativa, a gente vai delinear inteira, a gente vai mastigar ela inteira para os alunos no treinamento. Tudo, minha filha, tudo. E a gente vai incluir também o conteúdo do SAIP, que agora no âmbito federal, né, eles iniciaram um processo de informatização da ficha, porque por enquanto nos estados, municípios, a ficha é em arquivo Excel. Que aí você manda hoje por e-mail para o IFAM, e o IFAM, depois de um tempo X, né, um lapso de tempo, 2, 3, 4 semanas, te responde se realmente aquelas informações estão coerentes, qual é o nível que se encontra aquele empreendimento para fazer as conduções que são diferentes, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Né? E no IBAMA, a gente agora tem o sistema SAIP, que a previsão dele é que sai em 45 minutos, mas para isso tem que preencher corretamente. Tá? Então, a gente responde por crime. E se não fizer tudo isso adequadamente, depois tem trabalho lá para os peritos para fazer a caracterização do crime do dano. Né? Exato. Então, nossa, sua explanação aqui para nós foi espetacular. Tenho certeza que vai ter acordado muita gente para esse aspecto. E quando eu abri as inscrições do treinamento, algumas semanas atrás, o que eu recebi de feedback, Dri? Ah, Pri, não é pra mim, não. Ah, eu não trabalho com isso. Ah, mas eu... Não. Ah, depois eu vejo. E aí eu falei, gente, primeiro, quais tipos de empreendimentos vocês trabalham? Olha lá no anexo 2 da IN. Vocês vão ver vários empreendimentos em áreas pequenas. Não, eu só trabalho com área pequena. Eu falei, gente, sítio arqueológico vai ter em qualquer lugar. Vai estar no nosso chão, onde a gente está pisando, né?
Na área de várzea, como você bem citou, é muito comum, né? Porque a gente começou nossas ocupações nas próximas aos rios. E aí eu comecei a falar, gente, eu acho que o buraco é mais embaixo, minha filha do céu. Aí eu comecei a perceber, opa, não, a ausência de uma clareza sobre órgãos intervenientes, o que são, como interferem, Ai, sobre as Pri, atuações. olha, isso dá conversa, viu? Essa história de órgão interveniente não vinculante. Ah, Ai, isso meu dá Deus. pano para manga, essas discussões. Nós, nós podemos fazer com certeza depois. Então, gente, essa maratona é para esse objetivo, esclarecer. Às vezes, para fazer inscrição no curso, ótimo, isso é legal, porque você vai se aprimorar de forma com qualidade, num tempo mais curto, porque tentar aprender. Ontem até a Patrícia lá de Tocantins comentou comigo, falou, Pri, eu gastei muito tempo lá no passado, em 2018, quando ela começou a ter demanda do órgão Naturatins. O Naturatins começou a fazer exigência do FCE em 2018. Tá? Então veja que é um processo recente. Cada vez mais os órgãos estão acordando para a vida. Preciso pedir. Então hoje o seu não pede, mas o seu vai pedir daqui a pouco. Tá? Óbvio que isso vai acontecer, né? E aí ela falou assim, Pri, eu gastei muito tempo. Ela se ofereceu para trabalhar gratuitamente, porque como ainda ela não tinha aquela a segurança para conduzir, então não cobrou. Utilizou muito tempo, ela foi até Palmas, que ela mora em Gurupi, eu sempre esqueço o nome da cidade. Foi até Palmas para conversar com um arqueólogo. Ela ligou diversas vezes no Naturatins para pedir orientação e no IFAM, tá? Então veja o tempo, o desgaste desse processo e quanto você tem um processo sistematizado através de capacitações e treinamentos, como até também a Adriana trabalha com curso de perícia ambiental lá junto com o MAP, né, Adriana? Nós temos, e agora a gente está para lançar, Pri, se você não se importa de eu comentar com o pessoal, nós estamos Não, para lançar as nossas mentorias, né? Então, a Rede Peritos Ambientais, é, se você me permite fazer o convite para as pessoas, sim, né, que claro. estão assistindo, nós temos uma rede social, que é a Rede Peritos Ambientais, que a gente foca a nossa discussão de instrumentos, legislações e práticas periciais na área ambiental, né, que é esse conceito bastante amplo, e ali a gente fomenta essa troca de informação entre os colegas. Então, nós temos cursos com algumas instituições, nós temos um curso com o MAP, que é uma parceria, né, do curso de perícia ambiental na prática, nós temos uma comunidade fechada dentro do Facebook com uma aula mensal e mais a possibilidade deles trocarem informação entre eles. Mas nós vamos lançar logo mais, tá aí no forno já. Acho que a Andrea está nos acompanhando aqui. A Andrea, ela está trabalhando, ela faz parte da nossa equipe lá da Rede Peritos. Nós vamos lançar uma mentoria em perícias, justamente porque a pessoa foi nomeada. Eu tenho uma aula que eu dei o título, fui nomeado, e agora? Agora. Né? Então a pessoa dá aquele desespero. Então eu ensino, eu acompanho nessa mentoria o passo a passo. Não é um curso específico, mas é um acompanhamento que pode ser feito em grupo ou individual. Nós vamos lançá-la pela rede em Nossa, breve. ótimo. E aí você me avisa e eu compartilho aqui na Via Ambiental Obrigada, Educação, tá? agradecida. E exatamente essa questão da mentoria, por isso que nesse curso do IFAM é curso e mentoria. O curso carga horária de 12 horas, mais mentoria de 3 meses. Então, todos os profissionais, vai ser mentoria em grupo, eles vão ter todo o apoio até final de novembro. A gente vai estar no preparativos para o Natal, né? Esperando um 2022 menos pandêmico, e a gente vai estar lá juntinho, tá? Então vai ter todo esse apoio, porque exatamente o que a gente pensou, eu e a Gabriela, que é a arqueóloga docente. O pessoal tem um treinamento, mas tá, começou o primeiro FCA, porque eles já estão no processo Aí rodando. começam, né? É na prática que vem as Isso, dúvidas. E aí ele isso, já não está mais no curso. Mas a isso. mentoria dá aquela segurança. Nossa, vou seguir porque eu tenho aqui esse apoio já com a Exato. mentora. Então, como é um assunto muito novo para todos os É. profissionais, cara, a gente tem que pegar, esse tem que pegar muito na mão. Por quê? Porque a gente quer que os profissionais saiam diferenciados, porque a galera não sabe. Aí quando ouve a palavra acautelado, falar de sítio arqueológico, e sítio arqueológico pensa aquela coisa distante no meio do nada, não pensa no centro da cidade. Não imagina que na cidade, na área urbana, tem sítio. Sim, tem sítio.
tá? Então, exatamente para não infringir ao artigo 69A, não deixar de atender à Constituição Federal, as legislações desde 1930 e bola, tá? Guaraná com rolha. Então, por isso que nesse treinamento da via ambiental, tá? As inscrições vocês conseguem fazer até segunda-feira, meio-dia, mas já faz logo, porque segunda-feira à noite já começam as aulas, tá? Mas as aulas todas são gravadas e disponibilizadas durante 12 meses para os alunos no Hotmart. E a mentoria a gente vai usar o canal do Telegram, tá? Então, gente, ó, é um Pri, momento eu único. participo de um dos seus grupos do Telegram. Gente, é fascinante. Não é blá blá blá, não, viu, gente? É conteúdo mesmo. E prática, sabe? Prática, arregaçar as mangas, porque dali as pessoas trazem os casos reais, né? E um auxilia o outro e tem as suas Sim. intervenções. Nossa, eu aprendo um montão ali. Esse grupo, gente, é o Via Ambiental Educação, o grupo Telegram ele é aberto, ele é gratuito. Lá tem interação entre os participantes e compartilhamento do trabalho da Via Ambiental Educação, e eu entro apenas nos momentos que realmente são necessários. Eu sou moderadora, falou bobagem, caiu fora. Desrespeitou, tchau e benção. Não peço, não faça mais isso. Não, eu tiro. Que lá é minha casa. Quando a gente viu que chama visitas para dentro de casa, se a visita cuspir no chão, jogar lixo, quebrar alguma coisa na minha casa, na hora vai pra rua. Então, assim, lá é a minha casa. Então, se é a minha casa, eu quero que todo mundo eu trato com super respeito, todo mundo trata com respeito, um colabora com o outro, e assim vivemos felizes para sempre, e todos ficam acompanhando o trabalho da Via Ambiental Educação. Então, é um ambiente moderado, tá? Não é a casa da mãe Joana. E é Já super deu legal, né? recado. Já dei recado, já sou bem. Assim, eu sou fofa, gente, mas sou exigente, né? Então, eu tenho essas prerrogativas. Tanto que é um grupo muito saudável, né, Dri? Muito, muito. E o bacana é que ali a gente vê a aplicabilidade, né, a aplicação da legislação na prática, nos mais diversos casos, né? Porque uma coisa é você estudar a legislação, outra coisa é ver a aplicação. Na prática, sempre vai ter situações muito particulares, né? Às vezes a gente tem que ter até um jogo de cintura. Pri, como é que tá o nosso horário? Não, a Porque gente. tem. Não, no horário deu certinho. Perfeito. Só tô dando uma olhada se tem algum comentário, Ah, né? tá bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Anice concorda plenamente, conhecer a lei, só assim teremos segurança para atuar e orientar o cliente. A Silvia já é aluna do treinamento, gente. Ela já tá lá do Rio Grande do Sul, tá? Exatamente. O meio ambiente não é apenas meio biótico e físico, mas social também. Depende do potencial arqueológico da área e não exclui a tipologia do empreendimento. Silvia é espetacular. Ela é bióloga sênior lá no Rio Grande do Sul e está no treinamento, tá? Bacana. Então, se você quiser entrar nesse treinamento para inovar e não cair nas besteiras e aplicar o artigo 69 na tua vida, tá? Então, entra, link na bio. Deixa eu ver aqui. Adorei, é o estudo eterno. Foi É. falado. Tudo que se mexe no bolso faz o empreendedor refletir se faz ou não. Tem que se tocar no bolso, né? Deixa eu ver mais um aqui. Sou muito fã de vocês, Lisandra. Parabéns, sempre conhecimento de qualidade. Ótimo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Perfeito, amiga. Lisandra, se eu não me engano, se você tiver ainda aí, Lisandra, a Lisandra, ela é engenheira ambiental e ela é bastante atuante no CREA e também nas associações de engenheiros ambientais, né? Porque nós temos algumas e eu acho isso muito legal, porque fortalece a classe, né? Com certeza, minha querida. Ela é ótima, ela sempre interage. Vamos fazer um print para o pessoal marcar a gente? Vamos, Vamos? vamos Então, sim. gente, ó, faz um print com a gente bonita, tá bom? E marca nós duas, porque às vezes marca o print e a gente tá assim, ó. Tá? É, não esquece de marcar a rede Peritos Ambientais, né? Com Também. certeza. Então vamos lá, gente, pro print. Print, marca Via Ambiental Educação e @ Rede Peritos Ambientais. Rede Peritos Ambientais. Isso. Isso, é no plural. Rede Peritos TOS Ambientais. ambientais. Isso. Olá, Lisandra, mandou mensagem. Olá, minha querida. Bom lhe ver por aqui É. também. Super Ah, atuante. exatamente. Então, Lisandra, marca a gente. Compartilha aí nos seus stories, marca a gente. A Lígia também, a Lígia é aluna da Via Ambiental A Educação. Lígia. Uhum. Lígia, também é um treinamento excelente para você, minha querida, né? Já conheço ela de outros carnavais.
Então, gente, ó, aproveitem, tá? A gente tem live amanhã para falar com o Lucas, que ele vai falar da experiência dele profissional aqui no estado de São Paulo. E na sexta-feira a gente vai conhecer uma aluna, a Caroline, que também se inscreveu, que é minha aluna na pós da CETESB, e ela vai explicar por que que ela entendeu que é importante ter esse domínio desse conhecimento. Ah, que bacana. Ótimo, ótimo. Eu adorei essa sua maratona. E vai ficar gravado, né, Sim, Pri? Depois as pessoas que não puderem assistir, assistem. exato. Então vai ficar Bom, gravado tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá? Então essa live aqui com a Adriana vai ficar aqui no Instagram e também vai pro YouTube. Tá ótimo? querida. Então, gente, Gratidão eu que pelo convite, agradeço. muito obrigada pelo espaço. E a perícia, gente, ela é uma área inclusiva. Ela pode receber profissionais de diversas áreas, inclusive você, arqueólogo. Você tem um espaço muito importante na perícia, porque há trabalhos que só você pode realizar. E se você não é da arqueologia, é importante você conhecer e saber que precisa montar uma equipe multidisciplinar para a maior parte das perícias ambientais. Então, muito Exato. obrigada, Priscila, pelo convite. Obrigada. Um grande abraço a Gratidão, todos vocês e gratidão. sucesso. Beijos. Espero vocês na próxima live e informações do treinamento no link da bio. Qualquer dúvida, manda no meu direct ou no e-mail contato@viambiental.com, porque segunda-feira, meu filho, já começa o negócio do conhecimento. Beijos. Obrigada. Tchau, tchau.